Olá pessoal, aqui quem fala é o Anderson e esse é o vídeo da segunda leitura das, do domingo da Sagrada Família, Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Então temos lá a segunda leitura, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 até o 21. Então vamos lá, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus. Vós sois, né? Então vocês são amados por Deus. Sois os seus santos eleitos. Vós sois. Vocês são os seus santos eleitos. Embora essa eleição é, não é um processo de concorrência entre todos, né? Entre todos, dada a mesma condição, por assim dizer, Deus escolhe alguns. Não, para todo mundo é importante para Deus. Então vamos lá aqui, ó. Por isso, por serem eleitos, né? Revestivos, vocês se revistam de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, misericórdia, né? É a junção de duas palavras, miséria e coração. Então, né? Todo mundo tem as suas misérias. Cada um de nós tem as próprias misérias. Então, a misericórdia é reconhecer que a miséria do outro é você ter no coração essa compreensão que o outro tem uma miséria, assim como você também tem uma miséria, né? Então, misericórdia, ó, revestivos de sincera misericórdia. Então aqui, ó, bondade, né? Bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Então, né, suportando-vos, se suportando entre vocês e se perdoando, né, mutuamente, né? É tanto um quanto ao outro. Mútuo. As duas partes aceitam. Isso que é mútuo. Mas, claro, mais também, né? Todas as partes, se tiver cinco partes, as cinco partes entre si, né? É uma para com a outra em igualdade, mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Então, suportar aqui, né, pode ter dois aspectos, né? Suportando, sendo um suporte, né? Sendo um suporte para o outro, ajudando, né? Enfim, suportando o outro como sendo um suporte, ou ainda também, né? Uma das obras de misericórdia espiritual é justamente suportar os defeitos do outro, né? Mas naquele sentido de suportar sem jamais condenar, suportar sem condenar, né? É ainda o aspecto da misericórdia, né? É, porque as nossas misérias, né? Elas são fontes de sofrimento, né? Mas assim, a misericórdia está relacionada também, né, a compreender esse aspecto nosso da vida e trabalhar ele durante a nossa existência para que a gente não acabe por condenar o outro, né? Por gerar divisão, por ficar com ciúme ou inveja, né? Para que a gente possa viver em harmonia, né? Superando as nossas fraquezas e as nossas misérias, né? Então aqui, né? Ó, suportando, né? Suportai-vos, perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Aí a comparação aqui, ó. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Então, como Jesus nos perdoou, perdoemos também. Mas, sobretudo, sobretudo, acima de todas as coisas, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações no corações de vocês, né? Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual esse ecrase aqui, né, tem dois as, então, em nossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. A qual tá com relação ao quê? Tá com relação à paz, ó. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, para a qual, né, fostes chamados. Fostes chamados o quê? Para a paz de Cristo, para a qual, né, para a qual fostes chamados como membros de um só corpo, o corpo místico de Cristo, né, que é a igreja formada por todos os batizados.
todos os batizados, né, que eu digo vivos, né, e também os santos no céu e as almas que padecem no purgatório. São esses três elementos que compõem a igreja toda. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós, né? Não a escritura, mas a palavra, certo? Através das escrituras podemos conhecer a palavra, que é o próprio Cristo, né? Não, isso é claro, né? Não só a palavra, né? Mas a palavra é uma manifestação do próprio Cristo. Então aqui, ó, ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Admoestai-vos é dar conselho, né? É, sempre se baseando, sempre tendo como medida a palavra de Deus. Aqui, ó. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. E ainda assim, né? Tanto na tribulação quanto na prosperidade. Tudo o que fizerdes, tudo o que vocês fizerem, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos, né, assim, me lembra o segundo mandamento, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão, né? Então aqui, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer em nome, né, significa assim, digamos, por representar, né? Com alguma autoridade, por assim dizer, né? Ó, tudo que fizerdes, né, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque também, outro aspecto, né, a glória pertence a Deus. Isso aqui também reforça um pouco, relembra, pelo menos a mim, né, a humildade, né? A glória é só a Deus. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, né? Tá aqui, ó. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Então, aqui, né? Novamente, as leis e o mandamento de Deus são a justa medida. As únicas palavras que têm autoridade sobre as nossas vidas devem ser as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, quem é que falou? Quem é que falou isso? Procurando uma certa autoridade, né? Mas a autoridade máxima mesmo tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, solícitas com vossos maridos, como convém no Senhor Jesus Cristo, segundo os ensinamentos de Deus, né? Ó, maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Ó, junto com a primeira leitura, né? Tá aqui, ó. Pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Voltando lá assim, né? Na primeira leitura, né? Diz muito sobre como se diz, os filhos, né? Os deveres que os filhos têm para com os seus pais. Sim, certo, mas aqui, ó, Paulo já fala assim, né, ó, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Porque assim, lá na primeira leitura tava lá a questão do livro do Eclesiástico, né? Aí o que que acontece? Lá no livro do Eclesiástico, a questão era que ó, a filosofia grega ali, a cultura do mundo grego estava permeando ali o povo de Israel e tudo ali, né? E daí eles estavam achando aquela cultura muito boa, muito bacana e tal, né? E o eclesiástico veio assim para lembrar da superioridade da lei de Deus, né? E aí o que que acontece assim? Na nossa cultura, basicamente, né, sempre fomos ensinados que devemos respeitar os mais velhos. E de fato devemos, né? Mas assim, né? Aqui também, esse aspecto aqui também assim é meio negligenciado, né? Ó, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem, né? No caso aqui, os pais também devem respeitar os filhos, mas justamente também sempre de acordo aqui com a lei do Senhor, né? Não é aquela coisa, aquele oba-oba, não, né? Mas é uma coisa importante também, né? Os pais verem que seus filhos
não digo assim, né, a educação de crianças pequenas e tal, assim, né, mas, é, bom, enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui, né, deixar menos, deixar por si só, assim, né, a instrução, né, pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem, né, a palavra em si tem uma força por si só, né, mas, assim, né? Não se vê sempre direto, sim, que os pais têm que ter uma certa sensibilidade com seus filhos, né? Pelo menos, né? Como isso aqui esses vídeos aqui são a título de reflexão, né? Então, obviamente, muito do que eu falo aqui é baseado, né, na minha própria experiência. E, como eu disse, é a título de reflexão e não de direção, certo? Então, né? Só falei agora aqui, já tá no final do vídeo, agora para mim recomeçar é meio comprido, né? Mas enfim, sobre tudo que eu falei, às vezes só esse aspecto que eu achei agora que ficou confuso. Eu espero que tenha ficado claro as outras coisas. E qualquer coisa tem aí, né, o WhatsApp lá o do grupo ou os comentários aí pra gente se falando. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir e até a próxima.